Sejam muito bem-vindos à nossa celebração, à nossa comunhão, e que possamos estar atentos às atividades. Nós estamos nesse mês celebrando o aniversário da nossa igreja, como temos falado, são 32 anos de caminhada e com as lutas pertinentes e com também as vitórias. E estaremos celebrando no dia 22, 23 e 24, conforme já anunciado. Estará conosco na sexta-feira, participando a primeira igreja, o pastor Ivaí e a Prebita. E também no sábado estaremos recebendo o pastor Noel Jorge e ao louvor também a sua igreja ali, a Igreja Batista Carioca, daqui de Itaboraí. No domingo nós estaremos recebendo como mensageiro o pastor José César de Almeida, bastante conhecido também dos irmãos, e um grupo da igreja congregacional de Venda das Pedras. Então, teremos essas participações especiais e contando, é claro, com a participação de toda a igreja, todos nós, os irmãos, que agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que são fundadores, que ainda permanecem, e que Deus abençoe, possa permanecer muitos e muitos anos, de forma que também pedimos para estender, né, o convite para os familiares, para as pessoas amigas estarem conosco. E eu fiquei de falar hoje também, agora à noite, sobre a classe 101. Então nós vamos estar fazendo, definindo certinho, para sempre domingo pela manhã, às 9 horas, tá bom? Que é o horário da escola, já é EBD, todo mundo acostumado. Então quem já entregou a ficha para a Juliana, é só vir no domingo, estarei aqui no domingo, se Deus quiser. Ore para eu não ficar doente, tá? No domingo passado eu estava doente, disse aos irmãos que eu vinha à noite também, mas vinha a reboque. E já fui ao médico essa semana, já estou tomando remédio. Obrigado, minha querida irmã. Já estou com mais exames para fazer, porque já estava com alguns exames para fazer e deixei para passar o feriado, o carnaval, para depois fazer o exame. E então agora já começamos a fazer os exames a partir de segunda-feira e vamos fazer outros agora na próxima semana e é por aí, tá? Junto com os irmãos. Então, comecei junto com os irmãos e continuo aqui com os irmãos, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, tá? Então, que Deus nos ajude a caminhar. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que têm também lutado com as enfermidades, né? Agradeço a Deus pela vida da Fátima, de Osmar, que estão aqui conosco nessa noite. E também cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada dia a vida dos irmãos. A gente tem os nomes, Deus sabe cada um, temos orado pelos irmãos e outros, né, que têm tido dificuldade de estar aqui, como a irmã Neuzi, que é um membro antigo da nossa igreja, vizinha ali da irmã Léa, do irmão Nilton. Ela esteve hospitalizada agora também há poucos dias atrás, e está em casa, também carece das nossas orações, assim como tantos outros. Então, tivemos esse período de oração hoje, ministrado pelo Rafael, e precisamos continuar pedindo a Deus. Se você não lembra o nome, fica tranquilo, Deus sabe o nome de cada um, de cada pedido que tem chegado, são muitos nomes. Ore ao Senhor para Deus abençoar cada um que está em tratamento de saúde, tá? E Deus vai
continuar a agir, né? Falei do meu irmão mais velho também, pedi oração por ele, pelos demais. Agora todos nós irmãos já passamos dos 60 anos, né? Então, meu irmão mais novo agora já está com 62 anos, né? Vai para 63. Eu fiz 64. E ele vai bem pertinho. Assim, a escada lá em casa, dos 13, é nessa faixa aí de 1 ano e meio, perto de 2 anos de cada um. De forma que uns já estão no céu, né? Um grupo já está no céu, e os outros que estamos aqui, já estamos todos com cabelo branco, né? Todos mais de 60 anos, e meu irmão, então, fez um tratamento muito sério agora recentemente, 30 dias de radioterapia, e graças a Deus ele está bem melhor. Como falei aos irmãos, fiquei feliz de vê-lo, de abraçá-lo, de orar com ele, pela melhora que ele teve, porque ele teve muito mal, né? Lá em Itaperuna, é a nossa terra lá. Assim, meus irmãos, que Deus nos ajude a prosseguir com fé, com esperança. E o nosso tema desse ano é vivendo a fé, semeando esperança, né? E hoje vamos também falar um pouquinho sobre esse tema tão especial que a Bíblia ensina para nós, que o Senhor Deus Ele é a nossa esperança. E a esperança então que temos, a esperança que desfrutamos, confiando em Deus. A esperança que temos quando confiamos no Senhor. Nós vamos ler na palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, e eu falei então dos pedidos de oração, falei das pessoas, esqueci da minha filha Jaqueline. Jaqueline não veio pela manhã, por causa também de enfermidade, tá? Então ela não pôde vir pela manhã e agora à noite também não pôde vir, tá? De forma que ore por ela, porque ela gosta de estar aqui, ela sempre está aqui, e ela não pôde vir hoje por causa de estar tendo um mal-estar desde essa noite, né? A partir dessa noite. Porque ontem ela estava bem, ontem ela foi no Maracanã ver o jogo do Flamengo, né? E talvez, né, as emoções tenham mexido, será, com o coração dela. Ganharam de 3-0, né? Vieram felizes da vida, né? Então, de repente, não sei se alguma coisa que foi lanchar por aí afora, né? É melhor o arroz e feijão de casa, né? Esse nunca faz mal, né? Então, às vezes, a comida sofisticada lá de fora causa problemas. Mas é coisa de flamenguista, né? Coisa de flamenguista é assim. E nós vamos para frente em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. 1 Reis, capítulo 17, é o texto que nós temos para compartilhar nesta noite, irmãos. 1 Reis 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dono da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí teu filho. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? E Deus assim nos ajude a entender melhor a sua palavra. A esperança por confiar, ou a esperança quando se confia. Israel estava vivendo, né, os dias difíceis sobre o reinado de Acabe. Acabe, ele reinou cerca de 22 anos sobre Israel. E o reino do norte, cuja sede era Samaria, o reino do sul, Judá, Jerusalém. E Acabe, a Bíblia diz para nós aqui, ao final do capítulo 16, que Acabe, filho de Onri, e era mau aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E se nós olharmos a história, então,
dos antepassados, né, de Acabe, vamos ver que durante um bom período, todos eles foram andando de mal a pior, cada vez mais distanciando da vontade de Deus. E Acabe foi esse rei perverso que adotou para esposa Jezabel. E o texto aqui fala que, né, ela era filha do rei dos Sidônios. E eles então adoravam a Baal. E Acabe, que era para temer ao Senhor, honrar ao Senhor, ao Deus de Israel, ele faz essa aliança errada, casando-se com uma mulher idólatra e permitindo que ela instalasse a idolatria no seu reino. Acabe comete o disparate de permitir a construção de altares e de um templo no território de Israel para adoração a Baal. E sabemos que os cultos, né, os cerimoniais a Baal eram, né, imorais, totalmente imorais, na base da licenciosidade, porque Baal era o deus dos fenícios, e era o deus considerado o deus da fertilidade, e o deus, então, que ele provia as chuvas abundantes e as colheitas abundantes para o povo, assim também como, né, todo tipo, né, de multiplicação e, no caso, né, a questão, né, da provisão dos rebanhos, né, e também os cultos na base, né, com os sacerdotes e as sacerdotisas, parecido com os que Paulo vai enfrentar, né, que já também no passado aconteceu, mas Paulo vai enfrentar lá em Éfeso, né, o templo da deusa Diana, porque é uma sucessão de deuses falsos voltados para essa prática da imoralidade, da licenciosidade, da perversidade, da deturpação, né, total, deturpação total dos valores que a Bíblia ensina, que Deus, né, sempre ensinou, desde Gênesis, desde Moisés, né, aconselhando o povo. E Deus é o Senhor, como nós sabemos, né, de toda a terra. Deus é o Senhor de todo o universo. Ele é o Criador e sustentador. Então cabe a Ele, é competência dEle, dar, né, todas as ordens, porque sob a sua palavra tudo acontece, tudo veio à existência através do seu comando, da sua palavra. E então Deus dá desde o início orientações ao povo e alerta ao povo através de Moisés, principalmente, né, em Deuteronômio, né, quando Moisés faz a repetição das leis, né, agora no Deuteronômio, Moisés vai estar agora visualizando o final do seu ministério. Ele já está agora sabendo, né, Deus fala com ele, ele passaria o cajado para Josué, e antes disso então Moisés convoca toda a liderança e todo o povo e faz uma repetição das leis e deixa isso muito claro, para que o povo obedecesse ao Senhor, honrasse a Deus, cultuasse sempre a Deus e tivesse Deus como o único Deus verdadeiro. E Deus também promete
que ele exerceria justiça, ele disciplinaria o povo quando se afastasse do temor a ele, quando trocasse ele por outra divindade, por outra coisa. Então ele enviaria seca sobre a terra, e ele faria então da terra como bronze, o céu como bronze e a terra como ferro. E agora então, Elias, conhecedor da palavra de Deus, né? Elias, cujo nome significa, né, Deus é meu Senhor, né? Jeová é meu Senhor. Então Elias, ele vive segundo esse nome que ele tem, e é muito interessante isso, porque também nós precisamos viver segundo o nome que nós temos, e o nome foi que Deus nos deu, e o nome que nós temos hoje é cristãos. Então nós devemos viver e honrar segundo esse nome que o Senhor nos deu, como cristãos, seguidores de Cristo, servos do Senhor. Elias então vivia segundo o nome, né, segundo o significado do seu nome, né? Deus é o seu Senhor, Jeová é o seu Senhor. E Elias em nenhum momento ele olha para trás, né? Ele é convicto da sua missão. E nós vamos ver aqui ao longo do texto, e também examinando a vida no ministério de Elias, como ele age então. E ele vai confrontar Acabe pela sua iniquidade e também a sua esposa. E ele vai dizer também que o sofrimento do povo de Israel agora, era por causa, né, dos descaminhos pelos quais Acabe e Jezabel levam o povo. Eles trazem esse mal para o povo de Israel. E Elias então agora vai dizer que Deus estava agora a ponto de disciplinar o povo de Israel, principalmente Acabe e Jezabel. E sabemos que a disciplina foi muito severa, muito severa. Jezabel acabou muito mal por causa da sua perversidade, e Acabe também. De forma que agora Deus, que dirige, né, a nossa vida, que dirige a vida do seu povo, dirige a vida de Elias, que é uma referência na palavra de Deus. Elias, quando Jesus vai ao Monte da Transfiguração, quem dialoga com Jesus, né, é Elias e Moisés, e de forma que Tiago, capítulo 5, verso 17, vai dizer para nós que Elias era homem sujeito, né, como nós, era humano, né, sujeito às mesmas dificuldades, mas ele orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração, e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Tamanha era a sua obediência, tamanho era o seu temor ao Senhor, né? E por essa obediência a Deus, por esse temor, ele então tem uma vida de esperança, ou seja, ele tem uma vida sob os cuidados de Deus. E é isso que Deus tem para nós, irmãos, quer oferecer para nós, oferece para nós a cada dia, através, né, de tantas evidências. Deus está oferecendo a cada um de nós as evidências da natureza, as evidências da criação, as evidências através da igreja, as evidências através da vida dos profetas, as evidências através da vinda e da vida de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele quer então nos dar a cada dia, oferecer para nós a cada dia essa vida de esperança, essa vida de esperança de dias melhores.
Nós temos promessa do Senhor de dias melhores, de dias mais felizes, porque temos Cristo em nós. E nós temos uma existência para passar parte dela aqui. E nesta parte da existência aqui, nós precisamos visualizar, pedir a Deus que nos dê sensibilidade para visualizar essas evidências que nos dão esperança, porque é a esperança que Ele está no controle de todas as coisas. Momentos difíceis, momentos mais favoráveis, mas em todos os momentos, Deus, Ele promete, nós sabemos disso, estar conosco. Assim então, Elias, ele vai estar, não é? Deus sabe, Deus vai cuidar de Elias, porque Elias era um escolhido de Deus, e ele está honrando ao Senhor, e Deus cuida dos seus escolhidos. E a Bíblia diz lá na carta aos Efésios que Ele nos escolheu antes. Ele nos escolheu antes. No capítulo 15 do Evangelho de João, a Bíblia também vai dizer que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Deus nos escolheu, e a quem Deus escolheu, Ele dá esperança. E Ele anda conosco através da pessoa do Espírito Santo. Assim, então, Elias, ele vai ser sustentado de uma forma miraculosa, porque Deus é esse que faz os milagres diariamente nas nossas vidas. E nós precisamos também aprender a perceber os milagres de Deus. Deus vai, né, enviar Elias, porque Deus quer proteger os seus escolhidos. Porque Deus tem planos maiores do que nós imaginamos. Só Ele que sabe o amanhã. E Ele então que tem os planos para o reino de Israel. Já estava no plano de Deus a preservação desse povo que muitas vezes desobedeceu. Mas estava nos planos porque eles eram escolhidos. E o escolhido dele viria desse povo, dessa família, dessa nação. Porque havia uma promessa para se cumprir através lá de Abraão, feita lá em Abraão. Jesus iria nascer mais tarde, lá em Belém, bem mais tarde, para ser a grande bênção para todas as famílias da terra. A salvação que todos nós precisamos. A grande esperança, ela precisava chegar, e nós precisamos ter conhecimento dessa esperança garantida por Deus. A esperança de vencer todas as etapas. Elias, então, ele precisava ser preservado. Elias sabia da crueldade tão grande de Jezabel e de Acabe. Mas Elias não se acovarda em nenhum momento. E diz aqui o texto que nós lemos do capítulo 17, que ele foi até Acabe, e ele disse: olha, Acabe, a justiça de Deus vai acontecer. 3 anos não vão chover. Só vai chover agora quando eu falar novamente. E ele então, Deus agora fala com Elias, porque ele sabe que a partir daquele momento Elias vai ser perseguido. E mais adiante nós vamos ver, né, do capítulo 18 adiante, que Elias foi perseguido mesmo. Acabe e Jezabel mandaram procurar Elias em todos os lugares, em todos os lugares de Israel e nas nações vizinhas. E é interessante que eles procuraram por 3 anos e não encontraram. E Elias estava perto. Elias estava perto do Jordão.
no lugar que Deus providenciou e preparou para ele. Meus irmãos, Deus vai nos esconder no lugar certo para nos livrar. Creia nisso. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é Senhor de todo o universo. E Ele então cegou os olhos de Acabe, de Jezabel, de todo o exército, de todo o povo que procurava. Até que o próprio Elias então se revela. E Elias então vai aqui para esse lugar, não é? Como diz aqui o texto, que Deus manda para que ele vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E agora então ele vai ser sustentado por Deus, por animais considerados imundos e impuros, os corvos. Os corvos que comiam das carcaças. Agora esses corvos que são criação de Deus, vai obedecer à voz de Deus e vai levar pão e carne para Elias todas as manhãs e todas as noites. E ele vai então ser alimentado desta forma milagrosa, extraordinária, mostrando o poder de Deus sobre todas as coisas, para que a nossa fé ela seja fortalecida a cada dia, para que nós sejamos então pessoas mais confiantes em Deus e cheias de esperança, porque é vivendo a fé, semeando esperança. A esperança vem por crer, por confiar, por obedecer. Mas também após esse estágio na vida de Elias, que de aproximadamente 1 ano, ele agora, o ribeiro seca, porque não chove, e aquela fonte então secou. E ele então agora, Deus direciona a vida dele, porque Deus tem planos para a sua vida, e direciona Elias para que ele vá agora ser alimentado por uma viúva. Outra situação inusitada, porque as viúvas eram as mulheres mais pobres, mais desprovidas de posses, principalmente naquele tempo. Hoje tem muita viúva rica, né? Mas naquele tempo não era assim. Havia costume de certas nações dos tempos antigos, de que quando a mulher ficava viúva, não tinha condições de criar os filhos eram vendidos, eram dados para alguém, para trabalho escravo de alguém, e a mulher era morta. A mulher era morta. A viúva era morta por nações, algumas nações antigas, porque ela não tinha condições de sobreviver. Ela seria um peso e ninguém iria assumir esse peso. As injustiças, elas sempre aconteceram. Mas nós temos o Deus de toda justiça e de toda misericórdia. E Deus então, ele vai agora direcionar Elias, como nós vemos a partir do verso 8, que a palavra de Deus vem novamente a Elias e diz: levanta-te, vai agora para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Engraçado que ele foi para Sidom. Sidom era a cidade de Jezabel, onde Jezabel nasceu e foi criada. E Elias vai ser direcionado agora para Sidom, para que uma viúva lá daquela cidade o alimentasse. E nós então lemos aqui, como os irmãos perceberam, ouviram, acompanharam, que como essa forma especial, milagrosa, que Deus faz alimentar alguém com panelas vazias. Elias foi alimentado de panelas vazias.
havia, não é? Ele vai estar testando a fé, né, dessa mulher, dessa viúva. E é interessante que ela confia na palavra do Senhor, né? E, por certo, agora Elias vai ficar em torno de 2 anos na companhia dessa mulher com o seu filho, sendo alimentado ali, estando ali escondido durante um tempo, para voltar à cena mais tarde, no plano que Deus tinha preparado para ele. E ele, então, vai estar testando a fé, tanto dele, como também da mulher. Elias vai aprender a viver segundo a provisão de Deus e vai também ensinar alguém a viver segundo a provisão de Deus. Outra lição que aprendemos, né, nesta noite, à luz do texto, é que nós precisamos estar vivendo segundo a provisão de Deus. E agradecendo ao Senhor por sua provisão, porque Ele tem todos os recursos. Ele pode, então, todas as coisas. Aos nossos olhos, muitas vezes, os recursos já acabaram. Mas Ele é o Senhor de todo o universo, como falamos. E Ele vai estar, então, agora, né, dessa forma maravilhosa. Elias vai dizer para ela: vive o Senhor teu Deus, né? E agora é a mulher falando, né, para Elias. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Era a situação daquela mulher. Era a expectativa dela naquele momento. E Deus vai estar tratando daquela mulher, tratando de Elias, o seu servo profeta, e tratando daquela mulher necessitada, que estava sem esperança, porque para ela tinha chegado no final da caminhada, não havia mais recurso, era o último recurso que ela iria usar para depois, então, partir desse mundo. Mas Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a casa, e a sua casa, muitos dias. E aí, então, o texto vai dizer para nós, né, muito conhecido já: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Amém, irmãos? É assim que um frango em casa alimenta 10 pessoas, não é? De forma que o milagre que Deus faz, né? Nas casas anteriormente, né, as famílias grandes, né, de 10 pessoas, de 12 pessoas, não matava 2 frangos, matava um frango, e o frango alimentava a galera toda ali, né? O milagre acontecia, de forma que, e hoje está todo mundo aí com mais de 60 anos, né? De forma que Deus é o Senhor de toda a provisão. Assim, né, aquela mulher vai aprender a confiar no Deus Senhor absoluto, no Deus único, no Deus verdadeiro, que é o Deus de Elias. E vai, então, ter a sua situação resolvida. Elias, da mesma forma, vai continuar a caminhada. Ele fica ali por cerca de 2 anos. E agora, então, mais um desafio que nós encontramos aqui no texto para o profeta, naquela família, foi a morte do menino.
diante de todo o quadro de dificuldade, né, o menino veio a morrer. Mas Deus, Ele continua no controle e vai estar, né, solucionando. A mulher, ela se culpa, né, pensando que os pecados dela, as dificuldades dela, como ela fala com Elias, que fizeram com que Deus castigasse ela. Mas então no final vamos ver resolvida essa questão, né, o menino restaurado a sua vida, né, o primeiro caso que nós temos aqui de ressuscitação na Bíblia, né, e depois mais tarde vamos ver com Eliseu também, tratando de uma questão parecida e em outros momentos. De forma que a esperança que nós precisamos, irmãos, que nós recebemos através dessa confiança, através de crer e através de obedecer a Deus, que nos leva então a sermos beneficiados, porque conhecemos, aprendemos a conhecer, aprendemos a receber esperança e a viver nessa esperança de um Deus que é Senhor absoluto, de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é provedor, de um Deus que conduz a história. Passado essas situações, passado esse estágio dos 3 anos e meio, Elias agora se apresenta diante de Acabe. Nós temos aí, né, um enfrentamento que Elias faz, né, com os profetas de Baal, aonde morrem os 450 profetas de Baal, causando maior fúria para Jezabel, e também a chuva retornando. Elias agora vai diante de Acabe informar que a chuva vai chegar, a chuva abundante vai chegar. E assim nós encontramos a partir do capítulo 18 como essa chuva, né, chegou para resolver aqueles problemas, e mais tarde então toda a disciplina vai acontecer, aonde o reinado de Acabe vai passar e aonde também Jezabel vai ser morta, né, de uma forma por causa das suas maldades, né, as consequências, né, dos seus descaminhos a levaram, né, a uma morte terrível, e aonde ela é jogada, né, de uma janela do alto, e os cães comem a sua carne lá na rua, por causa, e era uma profecia que foi também feita pela maldade, né, pela crueldade com que ela agia, e também com a sua falta de temor a Deus, ou seja, todos os descaminhos, né, as consequências. Isso mostra, não um Deus vingativo, mas um Deus justo, um Deus que Ele ensina o caminho, e quando a pessoa não anda nesse caminho, vai sofrer as consequências dos desvios. De forma que, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia, mas Ele nos amou de tal maneira, Ele amou o mundo todo de tal maneira, que enviou o seu Filho único, para que nele nós fôssemos salvos. De forma que cabe então a nós seguir os passos, né, como Elias seguiu, de obedecer a Deus, de confiar em Deus e de viver uma vida de esperança através dessa confiança. A cada dia então reconhecendo a soberania, né, o caráter de Deus Todo-Poderoso, Santo, confiar, né, na providência divina,
A cada dia nós precisamos estar, aprendendo, a cada dia a confiar na providência divina. Finalizando nossa palavra nessa noite, eu termino aqui, desta forma, dessa expressão de que, à luz desse texto, à luz desta esperança mediante a confiança em Deus, nós precisamos estar crendo e esperando, vivendo segundo a provisão de Deus, mantendo-nos a cada dia confiantes na ação divina, no seu favor, no seu socorro constante, como o Salmo 46, ele diz para nós: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que cada dia possamos caminhar cheios dessa esperança, da presença de Deus em nós, da direção de Deus na nossa vida, da provisão de Deus para as nossas vidas. Que a sua família seja abençoada, seu lar seja abençoado, e que possamos caminhar com essa visão divina para o bem-estar de todos nós. Amém? Vamos ficar em pé, então, convidar a equipe de administração do louvor para nos ajudar a ministrar.